Eu sou Priscila Santana e esse é o Podcast das Estrelas. Sejam todas muito bem-vindas a esse podcast que foi feito para você, mulher, para brilhantar a cada dia mais a sua vida. Esse podcast tem o apoio da Fórmula Exata, Farmácia de Manipulação e da Drogaria Exata. Meu muito obrigado por acreditarem nesse projeto brilhante. E hoje eu estou com uma convidada aqui super especial, ela que é psicóloga, Suzane Araújo, e nós vamos falar de um tema que eu venho abordando aqui com vocês sempre e que relato a importância do autoconhecimento. Como é bom a gente se conhecer de maneira verdadeira, a gente identificar a nossa verdadeira identidade. E nada melhor do que a gente falar com um especialista no assunto em comportamento, Suzane Araújo, ela que é psicóloga. Muito obrigada por ter aceitado o convite e vir abrilhantar aqui o nosso podcast nesse dia. Esse podcast é o episódio número 3. Vocês estão aí acompanhando e será muito importante. Peguem todas as dicas de ouro, porque essa psicóloga, ela entende muito sobre autoconhecimento e nós vamos falar aqui um pouquinho de cada coisa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você pelo convite. Seja bem-vinda ao Podcast das Estrelas. Espero poder contribuir da melhor maneira. Vamos lá, vou fazer aqui umas perguntas. Gente, vocês sabem que autoconhecimento tem muito assunto para a gente abordar, mas a gente vai focar aqui nas principais coisas, que são coisas que a gente vem falando no nosso dia a dia, coisas que vocês me mandam aqui no direct e que a gente sempre vem comentando. Então, vamos dar uma aprofundada com essa especialista, Suzane, que é psicóloga e domina muito o assunto. Suzane, vamos começar com essa pergunta. Quais são os principais obstáculos que as mulheres enfrentam ao buscar o autoconhecimento? Quais são esses obstáculos? Pronto, a gente pode colocar que os obstáculos seriam, primeiro, a mulher ter objetivos, metas de vida, não só mulheres, mas as pessoas de um modo geral. Porque a gente tem uma ideia de que o autoconhecimento é a pessoa ter conhecimento sobre você, sobre o que gosta, o que não gosta. Isso é mais um senso comum. O processo do autoconhecimento é muito maior do que isso. Não é necessariamente chegar a profundezas de quem você é, né? Não, a gente costuma dizer na psicologia, principalmente a comportamental, que o processo do autoconhecimento é uma descrição do seu comportamento. É uma autodescrição. Ou seja, eu vou estar relatando a maneira como eu me comporto diante dos fatos, diante das vivências, por que eu tenho determinadas atitudes. E por que começa a ter uma problemática da gente com relação a como eu me comporto aqui, o que é que me prejudica, o que é que me apoia, o que é que me alimenta. Então, seria aquela questão. O que eu posso fazer, quem eu sou, como eu me comporto, como eu me alimento, até porque hoje está mais do que se vocês não sabem, vou falar para vocês aqui agora, quem modula nosso comportamento é o ambiente, a gente não faz o que a gente quer. Falando de maneira bem chula, um exemplo, se você chega em um restaurante e está lá uma placa com a mesa reservada, você não vai sentar. Era a mesa que você queria, poderia até ser, mas você não vai sentar porque tem uma placa de reservada lá. Ah, mas se eu quiser eu vou e sento. Senta, beleza, você pode sentar. Mas o ambiente está coordenando você a tomar outra atitude, entendeu? Então, a gente fala que hoje, nossas atitudes são moduladas pelo ambiente. Então, por isso que a gente fala, modula seu ambiente para você ter um reforço positivo sobre suas atitudes. Faz isso, faz higiene do sono para ter um sono melhor. Procura se conhecer. Por que eu sempre me envolvo em relações abusivas? Por que eu tenho sempre atitudes repetitivas com relação a determinadas situações? Então, se você já conhece como você se comporta, você meio que cria um limite. E você passa a não ultrapassar aquele limite para não ser nem prejudicial para você e nem para os outros. Exatamente. A gente parte desse princípio aí, né? Como eu me comporto, quem sou eu? E como você falou, o autoconhecimento não é só o fato de se conhecer. Nós temos que buscar esse autoconhecimento todos os dias. Então, o autoconhecimento é algo constante na nossa vida. Todos os dias nós devemos estar buscando as emoções que nós estamos sentindo, entendendo essas emoções, validando ou invalidando essas emoções, sim. Porque, como você falou, algo que eu gosto muito de falar também, essa questão que quem faz a gente hoje é o ambiente. Exato. E que nós estamos acostumados, que nós Isso estamos... é a ciência, né? Não é a gente que está ciência, dizendo, né, Pris? É a ciência. Exatamente. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque eu gosto muito de falar sobre isso e perguntar, né? E fazer essa reflexão com todas as mulheres, com as pessoas que eu costumo falar. Quais são as mesas que você está sentando? Você deu aí o exemplo do restaurante, né? Então, quais são as mesas que você está procurando sentar?
Qual é o seu ciclo hoje? Qual a Isso. sua ambiência? Quais são as mesas? Essas mesas que você tem sentado hoje, elas estão te fazendo evoluir ou elas estão fazendo você regredir? É muito importante e eu costumo dizer também que isso não é egoísmo. Você tem que realmente entender o seu momento. Você precisa realmente saber o que você quer da sua vida. E quando você sabe o que você quer da sua vida, você tem que realmente começar a escolher as mesas que você vai sentar. Isso. Porque a partir do momento que você senta em mesas, quando a gente fala, né, de maneira metáfora, dando uma metáfora aqui, que não vai te levar a lugar nenhum, é o quê? Uma perca de tempo. Quando você está perdendo o seu tempo, o nosso tempo hoje ele é muito valioso. A gente está cheio de objetivos, de planos, e muitas das vezes se frustrando porque não consegue tirar esses planos do papel. Mas quais são as atitudes hoje que você tem para concretizar aquilo que você tanto deseja, né? Essa mesa que você senta hoje, ela tem pessoas específicas, pessoas que podem te ajudar a alavancar o seu sonho, que podem te ajudar a chegar mais rápido aos seus objetivos, ou você está sentado ao lado de pessoas que estão reclamando, que estão mudando a sua frequência, né? O ambiente que a gente convive hoje também, Isso. ele é cheio ele é regido de frequência, né? Então essa frequência, ela começa a vibrar de um jeito que faz com que o sistema ele comece a girar. Então é importante que você tenha essa consciência. Se aquele momento, se aquelas pessoas, se aqueles ambientes que eu estou frequentando estão Agregando. agregando e condiz com aquilo que eu quero atingir. E eu volto a repetir, isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso tem a ver com você saber o que você quer. Isso tem a ver com você entender a sua identidade e fazer e entender o que faz sentido naquele momento para você e o que não faz sentido para você, né, Isso. Suzana? É muito importante a gente ter essa consciência. E falando em termos de, como a gente está falando, né, de mesa, de sentar em mesas, como esse autoconhecimento ele pode auxiliar as mulheres em suas carreiras, no bem-estar emocional, com relação a relacionamentos, como esse autoconhecimento ele pode ajudar a alavancar a carreira das mulheres? Pronto, Pri, veja bem. Quando a gente fala autoconhecimento, né, a palavra auto, ela engloba um conhecimento sobre si usando o mecanismo que é você, né? Aquela introspecção. A gente tem isso na mente. Quando fala em autoconhecimento, todo mundo vai pensar que é você ficar sozinho e começar a perceber como você está pensando ali, como você está agindo. Só que, na realidade, isso é muito mais expansivo. Autoconhecimento é você se relacionar. Porque é a partir das relações que você vai se comportar, que você vai pensar, que você vai agir, que você vai identificar. Então, você precisa do outro ali. Não é só, não, o autoconhecimento eu prefiro ficar resignada, sozinha, em isolamento, para saber como é que eu vou me comportar. Não, não vai. Não é dessa forma. Né? Você precisa de estímulo, você precisa estar em contato com o ambiente. Você precisa do outro para se compreender. Uhum. Né? Então, a partir do momento que você tem um comportamento, a outra pessoa pode dar um reforçamento diante daquele comportamento ou te punir. Uhum. Então, para que você perceba o que lhe agrega, e aí a gente pode, fazendo o gancho que você estava falando sobre as mesas, Priscila, do que ali lhe agrega ou não, a maioria das pessoas não sabe dizer não. É É verdade. simples isso. É pequeno, é um nada. Mas muitas pessoas têm problema em dizer não. Eu particularmente já passei muito por isso, né? Tinha essa dificuldade de dizer não. E quando a gente entende que esse dizer não É um é sim para você. é um sim para você e ele é libertador. A partir do momento que você olha para a situação, olha para aquela pessoa e diz: "Não, eu não quero fazer isso. Não, nesse momento eu vou optar a não fazer isso". Isso é libertador, Muito. porque você começa a fazer por você e não fazer mais pelo outro. Porque muitas das vezes, né, eu falo isso por mim, eu deixei de fazer coisas, né, por mim que eu precisava realmente dar uma atenção maior naquele momento, porque eu não conseguia dizer não a pessoas próximas, no trabalho, em qualquer situação, até no ambiente familiar, entre amigos, né? Às vezes você está tão cansada um dia, né? E tem uma amiga, minha amiga, vamos sair. Não, poxa, eu estou tão cansada, mas eu não vou dizer
não, minha amiga. Por que você não pode dizer não? Sim, Né? sim. Você precisa dizer não. Muitas das vezes, esse não, como eu comentei, é libertador, porque você vai olhar para si mesmo, você vai respeitar o seu momento. Não, eu estou cansada Isso. e eu não estou afim de sair. E não é porque Exatamente. a pessoa é É minha sobre se amiga, respeitar, é né? sobre se Não é sobre o respeitar. outro, é sobre como você tá. Peraí, essa Exatamente. minha saída aqui é pra quê? Eu tô disposta aqui, vai me fazer bem aqui? Não, não vai, então. Você precisa Hoje não ter dá, essa né? consciência, Isso. né? Essa consciência, entender o seu momento. Não, até aqui eu vou. Depois daqui eu não Não quero dá. ir mais. Eu tô decidindo não ir, não avançar. Né? E a partir do momento que você entende, que você tem essa consciência, você gera esse movimento, as pessoas elas começam a entender que você está vivendo uma nova fase e Isso. você é até mais respeitada Isso. nas suas decisões. E você pode Como até isso é também influenciar transformador. os outros, né? Nesse processo. Aí você falou em respeito. É sobre também influenciar os outros. Olha, nesse momento aqui eu não consigo. E a gente começa isso com coisas simples. Até na infância, a gente pode pegar crianças de 5, 7 anos que hoje já tem um discurso de, eu não quero ver ninguém chorando. Eu não quero fazer isso. Não, às vezes eu tenho que doar o meu brinquedo pro coleguinha. Não, pera lá. Vamos compreender que o ambiente da criança, o ambiente do adulto, o quanto a importância de dizer não. Não, eu não quero brincar disso agora. Eu quero brincar de outra coisa. É bom deixar claro aqui também, Priscila, quando a gente tá falando do não, não é só a gente olhar pra gente, não abrir brechas. Não, eu não tô colocando isso aqui. Eu tô colocando Sim. o não como algo muito mais expansivo, no sentido de você não force. Eu vou até trazer aqui o que eu costumo falar para os meus pacientes. A gente tem um momento de esforçar, né? E alguns pacientes forçam. Uhum. Entendeu? Se você quer botar uma bola numa caixa quadrada, você não vai conseguir. Se ela for um pouco maior, você pode até conseguir forçando um pouco. Então, até que ponto o meu não vai ser benéfico? Esse meu não está sendo um esforço positivo? Beleza, tu vai lá. Mas aí, como eu tô indo só porque eu não quero ouvir um blá 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 dessa pessoa depois, eu só tô indo só. Então, você tá forçando algo que vai repercutir ruim na hora lá que você for e pode trazer coisas ruins posteriormente. Porque a gente acha que o ambiente só traz aquele efeito ali. Não, posteriormente aquilo vai sendo alimentado de uma forma. E quando você tiver com o humor deprimido, que a gente sempre vai passar por isso, que as pessoas costumam dizer, a merda nunca vem sozinha, né? Desculpa o termo aqui, tá, pessoal? Mas o que eu tô querendo dizer, assim, é que quando você tá com humor deprimido, com rebaixamento da consciência, sua mente só vai focar nas coisas que vão alimentar esse pensamento negativo, vão alimentar que você não tá bem. Você não vai lembrar de uma coisa boa quando você tá num humor deprimido. Não. Se sua mente tá notando que você tá permeando por esse processo negativo, ela vai evidenciar isso. E esse não, Não não tem é um como. não de arrogância, não é Isso, um não. Eu acho bom a exatamente. gente frisar, não é um não de arrogância, não é um não de mitidez. Pelo contrário, é um não de mudança de comportamento. Você precisa entender as suas necessidades e mudar. É mudança de comportamento. Hoje você está mudando o seu comportamento, você está conseguindo dizer não. Não, Você isso. está dizendo não para o outro, mas está dizendo O sim não é para você. necessário. É. O não é necessário em vários âmbitos da sua vida. E em vários âmbitos, quando eu falo também, são em várias situações. É você sair de um grupo do WhatsApp porque você precisa Isso. estar focada em algo, né? É Exatamente. você sair, tirar um tempo das redes sociais, que a gente sabe o quanto as redes sociais, elas influenciam no nosso tempo de qualidade. É você se fazer estado de presença, e isso é uma mudança que tem que ter atitude e coragem. Você precisa ter atitude, você precisa ter coragem para mudar certos tipos de comportamentos, né? Porque assim você vai conseguir ser produtiva, disciplinada e, consequentemente, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. E enquanto você está ali, quando você não entende os seus limites, quando você não sabe a sua identidade, você vai ali só sendo sugada pelo sistema, pelo movimento, deixando vai aquele, só sobrevivendo, né? Não vai vivendo, né? Sobrevivendo, e fica que nem aquela música, deixa a vida me levar, né? E a gente tá nessa vida, não é para a vida nos levar, nós que temos que levar a nossa vida na maneira que a gente acha e acredita, não é acha, da maneira que a gente acredita ser a melhor maneira de ser vivida. Tá funcional para mim, tá, então, eu tá continuo ótimo. dessa forma. E quando a Assim tem gente que ser. quando a gente está focada, né, nos nossos objetivos, a gente consegue ter muita mais assertividades quando a gente toma certas decisões. Então, vamos lá, vou fazer mais uma pergunta aqui.
Quais são os sinais ou indícios de uma mulher que está se tornando mais consciente de si mesma e de suas necessidades? Como é que você visualiza essa mulher? Pronto, quando ela começa a ter pequenas atitudes, coisas simples. O que é que a gente pode trazer hoje para o jovem? Vamos botar aí a população mais jovem. Ah, todo mundo combinou de se reunir para comer algo à noite. Ah, alguém quer pizza em um determinado grupo menor, quer comer sushi. E aí essa pessoa fica sendo apontada, você é do contra, só você quer comer sushi, e nananã, e fica aquela discussão. Mas aí a pessoa bate o pé e diz, não, eu quero comer sushi. Então vamos fazer o seguinte, já que a intenção é se reunir, Uhum. vamos para um lugar em que ofereça as duas opções. Uhum. Tá? Ah, não, por que você não pode ceder? Não, mas hoje eu não consigo, hoje eu tô realmente com desejo de comer sushi. Você poderia ceder? Poderia, não tem problema em ceder. Uhum. Quando a gente fala ceder, é quando você tá adepta como é que eu posso dizer? Experimentar o que está sendo colocado ali. E você pode fazer isso. Mas quando você também não tá, não tem problema nenhum. E a maneira como você expõe isso, né, faz com que você comece a ter autoridade sobre si. Dizer, as pessoas podem até apontar o dedo, mas fulano é muito rígido, nunca cede. Não, não é sobre rigidez, né? É sobre ser pontual quando quer algo e quando não quer. É Né? verdade. Tudo bem, eu não estou aqui falando que a gente tem que viver uma vida totalmente rígida, não pensar nos outros, eu não estou colocando isso aqui, até porque a maioria das pessoas, ou melhor, a gente tende a ser empáticos, né? Vamos colocar assim, eu Sim. acho que a empatia precisa ser exercida por todo mundo, para quem vive em sociedade, né? Então, a gente vive em sociedade, a gente tem que ser empático. A questão é, vamos começar a se posicionar e falar de maneira positiva. Uhum. E falar de maneira não violenta, porque a maioria das comunicações hoje estão sendo comunicações violentas. Você quer falar algo para uma pessoa, mas você usa palavras totalmente pesadas, totalmente críticas para aquilo ali. Você pode falar aquilo de uma outra maneira e vai surtir o mesmo efeito. Sim. Então, porque a gente não tem responsabilidade social também no que se está falando. E um mundo que a gente está vivendo hoje, né, onde os valores estão totalmente invertidos, é muito importante a gente falar sobre comunicação, Sim, sobre como se comunicar de maneira intencional e de maneira assertiva, para que o outro entenda o que realmente você está falando. Porque muitas das vezes você comunica algo, mas não é aquilo que realmente né? você queria que a pessoa entendesse. Então, é importante que você tenha consciência e você tenha sabedoria, né, das palavras que você está ali falando naquele momento, que você está comunicando com o outro. A comunicação assertiva, ela também está totalmente envolvida e ligada também, ao né? próprio autoconhecimento, porque não é questão, como a gente tem comentado aqui, de arrogância, não é questão de você ser grossa, né? É questão de você entender o seu momento e você saber os seus limites e você saber também dizer o que te faz bem e o que não te faz bem, né? E diante disso existem muitas coisas que estão, né, por volta disso também, que a gente pode falar, como com as crenças limitantes, que muitas das vezes você não consegue, né, dizer esse não, porque por algum fato, algum motivo, durante a sua infância, como você comentou, durante a sua adolescência, você teve que ficar muito calada, ou até por medo, né? Eu acho que a gente poderia também entrar nesse assunto de como o medo, ele é um fator que determina muito a questão do autoconhecimento. Como um psicóloga, o que o medo ele pode a correlação do medo com o autoconhecimento. O que a gente pode aprofundar um pouco sobre isso? Pronto, ótima pergunta, Priscila. Veja, o medo é um sentimento primitivo, né? Todo mundo já nasce ali com aquela questão do medo. E isso vai sendo reforçado ao decorrer das vivências, né? Eu posso até trazer um exemplo seu. Priscila, para quem não sabe, tem um medo de barata, tá? Tô abrindo aqui para vocês um segredo. É pavor. Né? Pavor. Mas, como surgiu isso? Ela sempre teve medo de barata? Quando ela nasceu, ela não sabia, não tinha conhecimento do que era uma barata, então ela precisou se ambientar com aquilo ali, trazer uma história do que a barata representa, se é um animal que ela acha que vai morder, se é um animal que vai trazer prejuízo, se é um animal como ela coloca na cabeça dela, e tem o medo dela, e a gente precisa respeitar isso. A partir do momento que esse medo traz prejuízos na sua vida profissional, na sua vida afetiva, aí a gente tem que começar a parte psicológica. Porque assim, a gente coloca assim, medo todo mundo tem. Se a pessoa não tem medo, já tem que dar uma estudada aí, tem alguma coisa que está fora do comum ali, tem algo de errado.
né? A gente precisa do medo para situações, até para se precaver. Hoje, quando Priscila me chamou, aí eu disse, será que eu vou conseguir falar? A gente dá um medo. Mas espera aí, é o meu assunto, eu domino, é sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu trabalho, então esse medo já vai perdendo força. Na Entendeu? É como verdade... você alimenta ele e como você quebra. Não é sobre chegar a dizer, não vou ter medo, não vou ter medo. Isso não vai funcionar para o cérebro. Sim. A ciência não coloca dessa forma. Não é assim. Né? Primeiro, você tem que trazer toda uma contextualização do que o medo representa, como ele foi alimentado. Né? Você falou das crenças limitantes, que na psicologia a gente chama isso de crenças nucleares, tá? Que são essas crenças que regem nosso comportamento, e posteriormente vem as crenças intermediárias, que seriam nossos porquês, nossos pressupostos, nossas teorias de como a vida funciona, de como a gente deve agir. Enfim, então nosso comportamento é sempre baseado nisso aí. Alguns resquícios na infância, outros já na vida adulta, que vem por intermédio, como você falou, eu não consigo dizer não, porque na minha infância eu sempre não conseguia falar. Já chegou muitos pacientes, eu não consigo me posicionar, porque desde a infância eu sempre fui assim. Daí, quando eu faço uma pergunta, eu digo, você escolhia suas roupas? Uma pergunta simples. Você escolhia suas roupas quando você era criança? Não, minha mãe sempre ia lá e escolhia minha roupa. E aí, hoje, na vida adulta, eu tenho muita dificuldade de escolher uma roupa para vestir. É simples, mas acontece mais do que a gente imagina. É uma besteira quando a gente coloca assim, num ponto de vista fácil de resolver? Pode-se dizer que sim. Mas a dificuldade, o tempo que aquela pessoa perde para estar escolhendo uma roupa. Exatamente. Um comportamento simples para pegar uma roupa e vestir. É sobre você entender como você funciona. A origem desse medo. Desse como medo. Você, isso, a contextualização, né? A contextualização, contextualização, né? E como você vai entender a origem desse medo, né? Por que eu tô sentindo esse medo nesse momento? De onde veio? De onde veio? O que tá como por tô trás, alimentando? né? O que tá por trás desse medo nesse momento? Eu preciso entender, né? E gerenciar essa emoção, esse sentimento. O medo é normal, todos nós sentimos medo quando vamos fazer algo novo, mas o que eu sempre digo aqui, não pode deixar esse sentimento nos paralisar. A partir do momento que a gente pega esse sentimento e ele toma conta da gente, a gente paralisa e a gente não dá continuidade às nossas coisas, aos nossos projetos, aos nossos sonhos. Por quê? Porque aquele sentimento, ele tomou conta da gente. Criou um bloqueio, né? Vamos colocar assim, dessa forma. Então, é preciso realmente entender a origem desse medo, saber e validar até que ponto esse medo ele vai ser benéfico, ou até que ponto vale realmente a pena eu estar sentindo esse medo. Será que essa situação específica, ela exige realmente tanto medo assim de mim? Ou será que eu estou alimentando algo que não existe? Pronto. Então, nós precisamos ter essa consciência da gerenciamento das nossas emoções, do entendimento de tudo que acontece, de tudo que passa na nossa mente. A gente já comentou aqui anteriormente, tudo começa aqui. Então, a partir do momento que você entende, você gerencia todas essas emoções dentro de você, você começa a olhar as situações com outro olhar. Olhar menos crítico, um olhar que gere mais dentro acolhedor. De você um acolhimento, um olhar que faça você também ter um sentimento menor, né? Porque muitas vezes a gente se cobra muito, diminui essa autocobrança. Você é um adulto, tem medo disso. Não, sim, eu tenho, é meu. Né? Que muitas das vezes também a gente fala, porque eu sou perfeccionista, porque o meu senso de cobrança é alto. Mas até que ponto isso realmente é verdade? Até que ponto a gente pode estar validando todos esses sentimentos? Até que ponto isso é medo, isso é bloqueio, isso é crença que vem sendo alimentada no decorrer de uma vida, porque às vezes a gente tem um determinado comportamento e aí eu chego, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não funciona assim, não. Não, mas a vida toda eu fui assim e não é agora que eu vou mudar. Tá, tudo bem, mas eu tô dizendo que isso não é legal. É que nem criança, Priscila, só pra gente fechar esse bloco. Criança na faixa etária, vamos botar aí, acho que 5, 6, 7 anos, mais ou menos aí, tem medo de escuro. Sim. Né? É uma fase que tem medo de escuro. Esse medo surgiu da onde? Né? Por que essa faixa etária? Porque a partir dos 7 anos é quando ele começa a realmente trazer os traços da sua personalidade, quem se é. Tá? Né? Porque o caráter já nasce. Tá? O caráter já nasce ali, a personalidade a gente molda conforme a criação da criança, enfim, o ambiente, por aí vai. Isso aqui já é um outro tema. Mas o que eu tô querendo dizer? É o medo. É uma etapa de descobrimento, é uma etapa de se inserir em grupos, é uma etapa de fazer amigos, de firmar amizades, de dizer, esse é meu melhor amigo. Qual é a criança, 5, 7 anos, você pergunta, qual é o seu melhor amigo? Ele vai denominar lá, fulano.
entendeu? Ah, eu tenho medo de escuro. Por que tem medo de escuro? Não, porque pode ter alguma coisa lá, né? Pode ter o que seria essa coisa lá. Às vezes o que está assistindo, o que escuta, porque não necessariamente a criança está sendo exposta à tela, mas às vezes o pai está ouvindo, a criança está ali concentrada brincando com o seu brinquedo, mas alguma coisa foi filtrada pelo seu ouvido e está ali armazenada no seu cérebro. Então, tudo isso todo esse microambiente está sendo modulado e vai crescer alguma coisa ali. Né? E a gente Exatamente. precisa acatar esse medo. Como a gente faz com a criança, a gente precisa também entender, tá, tudo bem, eu tô sabendo que você tem medo disso aqui, mas como é que a gente pode melhorar? Veja só, vamos trazer de forma mais racional. Racionalidade, né? Até que proporção isso aqui vai ser prejudicial a você? O que de real esse seu medo pode vir? Entendeu? Pra gente ter um pouco de noção e não gerar a partir daí uma ansiedade, né? Sim, Não gerar exatamente. É um misto de sentimentos e emoções que isso. nós, como Uma reação em adultos, cadeia, né, nós né? temos que estar cada dia preparados, né, e buscando entender a nós mesmos, né? E para a gente finalizar, né, o nosso podcast de hoje, eu queria ouvir de vocês quais são as estratégias. Existe algum tipo de estratégia para que as mulheres elas possam adotar esse início, essa busca constante do autoconhecimento? Veja, Priscila, como eu te falei, né? A psicologia não tem uma definição concreta do que seria a questão do autoconhecimento. Da linha comportamental, né, que é a minha linha de trabalho, Skinner fala que autoconhecimento é uma descrição dos seus comportamentos. Né? E essas descrições só ocorrem quando você está se relacionando. Então, o que é que a gente poderia dizer que poderiam ser técnicas ou que poderiam nos dar um alerta? É você se perceber como você se comporta, você perceber que você está tendo comportamentos repetitivos em determinadas situações. É você trazer questionamentos, que inclusive na terapia tem uma técnica que a gente chama de questionamento socrático, que é quando o psicólogo começa a trazer literalmente questionamentos sobre o que você traz ali diante da sessão. Né? Isso é uma das técnicas maravilhosas da terapia cognitiva comportamental. E você pode trazer isso para você. Obviamente, não de forma científica, mas assim, por que eu tô tendo esse tipo de comportamento? O que é que tá alimentando aqui? Por que eu não gosto de dirigir na chuva? Qual o meu maior medo? Eu trouxe esse exemplo da chuva porque tá chovendo aqui agora, mas qualquer coisa pode ser alimentada. Então, peraí, por que eu tô agindo assim? Por que eu me alterei aqui agora? O que foi que passou pela minha cabeça que fez eu mudar de comportamento, fez mudar de humor? Porque isso acontece, a gente chama de pensamentos automáticos. Você pode estar lá fazendo alguma coisa, passar algo na sua cabeça, daqui a pouco você está com uma feição um pouco diferente. E aí, algum desses tipos de pensamentos passou pela sua cabeça, pode não ter sido um pensamento muito bom, e deu uma alteração do comportamento. A gente chama ele de automático porque às vezes a gente não se dá conta. Mas a gente começa a fazer esse treinamento, a gente começa a perceber, não, pera lá, o que eu estava pensando antes? O que é que eu alimentei? O que é que eu não alimentei? Por que eu cheguei em casa e explodi com o meu esposo, ou briguei com meu filho, ou briguei no meu ambiente de trabalho? Começa a se conhecer, começa a se questionar. Eu sou essa pessoa? Né? Eu me Exatamente. comportei assim? É essa pessoa Né? que eu quero ser no mundo, né? Isso, É sobre o autoconhecimento, é sobre você buscá-lo a cada dia. Como eu quero ser visto. Como eu quero ser visto, como eu quero ser lembrado. Isso. Daqui, vamos colocar aqui um exemplo, dos meus 50 anos, eu recebi 60 anos, uma homenagem. Qual foi a mensagem que as pessoas têm de mim? Qual a mensagem? Qual foi o meu legado? É sobre você identificar propósito, né, qual o seu propósito. Falo muito disso, sobre a sua missão. É sobre você transbordar cada dia mais na vida do outro, com o seu conhecimento, né, com a sua doação, com a sua identidade. Então, que a cada dia a gente tenha essa possibilidade, que a gente tenha mais que essa possibilidade, que a gente tenha essa consciência né, que a mudança de comportamento, ou mudança de atitude, ou até mesmo ter novas atitudes, ela vai fazer total diferença para que a gente a cada dia realize todos os nossos sonhos e objetivos. E mais do que isso, né? Não adianta a gente só fantasiar, vitimizar, romantizar a vida. Por quê? Porque a vida ela não é fácil. Sim. Então, para que a gente consiga realmente realizar os desejos, né, os nossos desejos mais profundos, a gente precisa realmente ter atitudes diferentes, constância, disciplina, que não é nada fácil, exatamente. né? Mas cada
dia, colocando Constância e ali disciplina tá o aliado com tijolinho, autoconhecimento o ali. degrauzinho, porque é esse que vai ser o seu diferencial. E é isso que vai trazer à tona a sua verdadeira identidade, o seu legado, a sua missão e o transbordar na vida de outras pessoas com a sua Sim. mensagem. É com essa mensagem que eu quero finalizar o nosso podcast de hoje. O autoconhecimento, ele nunca vai parar, a gente deve Isso. sempre estar buscando, nos Ele é entendendo, né? contínuo. Nos acolhendo muitas das vezes. Esse acolhimento é o que eu falo, que a gente precisa realmente entender o momento que estamos vivendo e buscar esse acolhimento, né? E mais do que isso, entender, como eu sempre falo, é minha frase clichê, né? Nós nascemos para brilhar. Então, que a gente consiga brilhar a cada dia na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa que passa na nossa vida, que a gente consiga deixar o nosso brilho, a nossa identidade, Sim. porque nós realmente nascemos para brilhar. E Isso. Suzane, muito obrigada pela participação, de ter aqui dado, né, o seu toque, o seu brilho ao nosso episódio, o episódio 3 do Podcast das Estrelas. Meu muito obrigada mais uma vez. Tenho certeza que foi, assim, riquíssimo, com muitas informações. Para quem não te conhece ainda, quero que você coloque aqui a sua rede social, né, onde o pessoal pode estar encontrando, de repente precisar de uma consulta, né? Então, por favor, deixar aqui suas redes sociais para que o Eu pessoal... que primeiramente agradeço o convite, Priscila, falar das coisas relacionadas à psicologia, falar sobre ciência, para mim é brilhante, né? A gente viu agora aí a pandemia que a gente passou, se não fosse a ciência, talvez hoje a gente nem estivesse aqui, né? A gente pode colocar dessa forma. Então, para mim é sempre muito prazeroso, né? E como você colocou agora, a gente poder enriquecer um pouquinho a vida de cada pessoa, eu acho que é o papel que todo mundo desejaria ter. Né? Às vezes a gente não está tão predisposto a isso, mas eu acho que no fundo, é fazer o bem, é multiplicar isso aí, é passar essa mensagem boa, é alimentar fulano para fazer coisas maravilhosas. Então, muito obrigada, eu espero que tenha contribuído aí para que vocês queiram trazer esse autoconhecimento, buscar isso e com a terapia isso vai ajudar cada vez mais, né? A psicologia está aí para isso também, não só para a resolução de problemas, para o tratamento com transtornos mentais, mas para o acolhimento, para o autoconhecimento, para você saber quem é, como você se comporta, o que você deseja, o que você não deseja, ou por que você não está conseguindo avançar nos seus objetivos e suas metas, né? Eu espero poder contribuir da melhor forma possível. E quem quiser saber mais um pouco sobre o meu trabalho, meu Instagram é Suzane Araújo Psi. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só é colocar lá que eu respondo para vocês. Ou sobre até a questão da terapia também, como é que funciona, que tem muita gente que não sabe, Verdade. né? Também eu explico direitinho, não se preocupe. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. A vocês, meu muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast e até a próxima.